aos irmãos do Grupo Espírita Doutor Erno. Que Jesus nos abençoe a tarefa e o trabalho. É sempre um prazer receber convites para divulgar a doutrina espírita. E o tema de hoje, ele vai levar para muitas reflexões. Está na parte primeira do Livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Mas a parte primeira, ela fala das causas primárias. Então, ela é dividida em alguns capítulos, poucos capítulos. As causas primárias significam o quê? O começo de tudo. O começo das coisas. Nosso universo teve um começo. Quem começou? Quando começou? Não começou? Não teve um começo? Todas essas questões foram questões que Kardec, na sua investigação do mundo espiritual, trouxe para os espíritos a partir das suas próprias inquietações existenciais. Kardec, eu gosto de lembrar, quando ele se depara com o fenômeno das chamadas mesas girantes, quando ele percebe que o fenômeno é inteligente, que o fenômeno responde perguntas, portanto, mesa não pode responder perguntas, é uma força inteligente que responde perguntas. Ele, a partir do momento em que ele tem confiança na espiritualidade, nos espíritos que estão do outro lado, como mesmo disseram, nós somos as almas dos homens que já viveram na Terra e queremos nos comunicar com vocês, ele começa, então, a trazer das suas inquietações existenciais. Mas ele era um cientista, ele era um homem do conhecimento, ele era um homem extremamente atualizado no seu tempo, com o conhecimento do seu tempo. E como um acadêmico, como alguém dentro daquele movimento cultural, científico, sociológico, do chamado século das luzes, século XIX, na França, pátria cultural da Terra naquele momento, ele começa a sua inquisição, digamos assim, seu questionário aos espíritos, exatamente pelo começo. Pergunta logo o que é Deus. Já é curioso, porque ele não pergunta quem é Deus. Ele não identifica, ele qualifica. O pronome quem é um pronome que restringe a uma identificação. Que não, que é muito mais abrangente, é um pronome muito mais abrangente, qualifica. E nessa parte segunda, como cientista, ele começa a perguntar daquilo que é do conhecimento do seu tempo. E, obviamente, o conhecimento do seu tempo é muito divergente do conhecimento que nós temos hoje. A ciência evoluiu e evoluiu muito nesse período. Mas o que é muito curioso, e é isso que é importante a gente ressaltar, que as respostas dos espíritos não se limitam ao conhecimento do tempo de Kardec. Eles dão um passo gigantesco nessa informação, ainda que usando terminologia do tempo de Kardec. E a gente vai ver na primeira pergunta de Kardec, nessa parte segunda, que é a pergunta 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ou seja, quando tudo começou, é dado ao homem conhecer. E a resposta dos espíritos é bastante clara e objetiva e fere um pouco até, digamos assim, o nosso orgulho. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. E aí a gente vai entrar aqui no linguajar do tempo. Tá? Lembra que Kardec começa o Livro dos Espíritos desantropomorfizando Deus, ou seja, aquele Deus antropomórfico,
do Velho Testamento, no Novo Testamento. Até o próprio Senhor Jesus mantém Deus antropomórfico, ele não podia mexer muito nesse conceito. Ele tira aquele general dos exércitos, exclusivo de um povo, e transforma num pai que cuida, corrige, ama, provê, prevê, mas ainda, de uma certa forma, antropomórfico. Mas os espíritos tiram essa visão, né, daquele Deus velhinho. A gente tem até hoje nos filmes, né? Morgan Freeman fez um filme fantástico em que ele interpretava Deus. Aqui nós tivemos Antônio Fagundes no filme também interpretando Deus, como se fosse uma personalidade, um personagem. E os espíritos tiram essa característica de personagem, causa primária, inteligência suprema. Mas olha como é difícil atingir essa reflexão. Olha como é difícil, é tão abstrato, que a gente não consegue, na nossa finitude de pensamento, compreender muito bem isso. Causa primária, ou seja, o início de tudo. E tudo teve um início, mas se Deus é eterno, como é que esse negócio começou? Inteligência suprema, daí vem o conceito de perfeição. Inteligência suprema. Se é supremo, nada pode ser superior. Se nada pode ser superior, nós temos, então, o conceito de perfeição, da obra ser perfeita. Mas os próprios espíritos e Kardec, mesmo já no decorrer do Livro dos Espíritos, eles já misturam um pouco. Tá? Olha a resposta dos espíritos. Deus não permite, como se fosse um antropomórfico. Mas é uma forma de falar do tempo de Kardec. Aquelas pessoas, Kardec inclusive, estavam com os conceitos muito arraigados, né, das religiões predominantes no seu tempo, catolicismo e protestantismo, onde Deus é alguém. Né? Os próprios espíritos da codificação não são perfeitos, são superiores, mas não são perfeitos. Eles ainda têm vícios de linguagem. Eles são bons, muito competentes. Mas eles têm vícios de linguagem, têm manias ainda. Tá? E aí vem a resposta: Deus não permite. Olha, como se fosse alguém dando ordens, e não é. Na realidade, a nossa incapacidade de compreensão é que não permite saber. Eu diria que a gente pode comparar com uma série escolar. Kardec faz essa comparação, como pedagogo, com uma série escolar. Quando nós estamos nas primeiras séries, lá no início, no processo da alfabetização, a gente tem capacidade de compreensão de uma equação do segundo grau, nem de um cálculo, nem de uma tabuada, nem da leitura de um texto, quanto mais da interpretação de um texto. A gente não sabe ler. Aquela criança que está ali na alfabetização, ela não sabe ler, ela está aprendendo a ler. Ela ainda está lá, não sei ainda como é que está hoje, eu acho que vovô viu a uva, está tão ultrapassado, mas ela está lá, juntando letras, formando fonemas, formando palavras, aprendendo a ler. Então, se ela faz uma pergunta além da sua capacidade de compreensão, a gente vai responder que não é possível responder isso a ela. Eu brincava ontem com a minha neta. Eu sou apaixonado por física, eu sou apaixonado por matemática. Minha neta tem 5 anos. Aí eu brincava com ela. Quando alguém, o que você vai querer ser quando crescer? Ela, já pensei tanta coisa, ela é super madura para a idade dela. Já pensei tanta coisa, mas eu não consigo saber, vovô, o que eu quero. Tanta coisa que eu pensei. Falei, pensa em ser física nuclear. Ela me olhou com um arregalou no olho. Eu falei, o que é isso? Me pegou, né? Me pegou. Porque, como é que eu vou explicar o que é um físico nuclear para uma criança? Aí eu falei, é o cientista que constrói aparelhos complicados. Você já foi no dentista? Já fui. Você viu aquela máquina de raio-x que tem lá? Você fez uma radiografia da sua boca. A Betinha Cavalado, uma coisa do gênero. Eu fiz uma radiografia. Aquele aparelho ali, ele funciona por causa da física nuclear.
ficou assim meio no ar, ela se distraiu com outra coisa e deixou para lá. Porque não tem como explicar. O princípio das coisas a gente não tem como saber. A ciência já especulou, e muito. A gente tinha até algum tempo atrás o tal do Big Bang. Porque sabe-se, ou pelo menos percebe-se, acho que a gente não sabe quase nada. Eu gosto muito de Sócrates, não porque eu seja um filósofo, eu gosto de filosofia, mas muito pouco. Eu acho que tem muita prolixidade, eu não gosto muito de prolixo, não gosto muito de coisas objetivas. Mas Sócrates tinha umas tiradas muito interessantes, né? Quando ele foi considerado o homem mais sábio do seu tempo, e ele falou, devo ser mesmo, né? Acredito que sim, porque dentro de todo mundo que está aqui, eu sou o único que sabe que nada sabe. Ele tinha uma dimensão da sua ignorância. Eu acho que esse é um grande caminho para a gente, ter a dimensão do tamanho da nossa ignorância. Nós estamos dando os primeiros passos no conhecimento. Mas não quer dizer que a gente não possa especular, não quer dizer que a gente não possa investigar. Então, a gente sabe, percebe que o universo está em expansão, entendendo que existem estrelas sendo criadas na observação dos astrofísicos. Tá? E a gente sabe que os planetas, os mundos, as galáxias estão se afastando. Estão se afastando por quê? Porque elas emitem luz. E quando a luz desvia para o vermelho, do espectro das coisas, ela desvia para o vermelho, isso significa que o objeto está se afastando de nós. Quando desvia para o azul, o objeto está em nossa direção. Da mesma forma, quando o som ele vai do grave para o agudo, do grave o objeto está se aproximando, o agudo ele está se distanciando. Ontem eu estava vendo uma corrida de Fórmula 1, e ali é muito interessante quem vê uma corrida, sabe disso. O carro, quando ele vem, ele está se distanciando. O som vai para o agudo, perdão, e o on ele vem para o grave. A luz é a mesma coisa, ela vem do azul, ela está se aproximando. Vermelho, ela está se afastando. Ora, se a luz está desviando para o vermelho, os objetos que compõem os astros, galáxias, tudo que compõe o universo, estão se distanciando de um ponto. Seria um ponto central. E aí vem a pergunta, onde tudo começou. E tudo começou nesse ponto, que foi até de uma forma irônica, que foi chamado Big Bang. Se está tudo se afastando, houve uma explosão. Então, rebobina até é uma palavra antiga. Né? A gente não rebobina mais nada. Sei lá, volta o cursor, qualquer coisa assim. Mas quando eu comecei, era rebobina, volta a fita atrás, e aí a gente ainda usa essa terminologia, mas tem que atualizar. Tá? Volta o cursor, né, para onde tudo começou. Isso dá mais ou menos uns 13 a 14 bilhões de anos atrás, que é um cálculo bastante genérico, onde houve uma grande explosão, daí o Big Bang. Sim, mas o que explodiu? É uma pergunta. Alguns diziam o nada. Bom, o nada é uma resposta que eu me admiro que cientistas, que homens do conhecimento possam dar. Nada. Do nada não surge nada. Como é que pode surgir um universo? Mas diziam isso, do nada. Mas alguma coisa tinha. Uma concentração de matéria, seja lá o que for, tinha. Nada que não tinha. Mas alguma coisa fez explodir. Quem fez? O que coisa é essa que fez explodir? Então tem um para trás do nada. E a gente vai endoidar. Hoje já é uma teoria ultrapassada. Hoje se trabalha com o conceito de pluriversos. Hoje se trabalha com um conceito que é interessante, mas aí ele estaria contra um outro conceito, em que o universo estaria em expansão até um determinado ponto, onde essa força de expansão ela perderia, ela não teria mais essa força, então começaria uma contração, um sistólico diastólico, da mesma forma que o nosso corpo funciona assim. O coração é sistólico diastólico, o pulmão é sistólico diastólico, enche, esvazia, enche, esvazia. Então, isso encheria,
Seria um ponto em que a força de expansão, fruto de uma inércia, ela perderia a capacidade de velocidade de movimento e começaria um para trás. Tá bom. Ela pararia onde? Tem um depois do onde, que é o conceito de infinito. Porque se vai parar, para em algum lugar. Que lugar é esse? Olha que coisa doida. Nossa capacidade, nossa mente não tem essa capacidade de compreensão toda de infinito e eterno. Isso são apenas formas da gente pensar. Mas a gente não tem. Numa mente infinita, como é que vai caber o infinito e o eterno? São conceitos, mas para que a gente possa trabalhar com alguma coisa. Mas a gente não tem capacidade de compreensão. Da mesma forma que uma criança de 5 anos não sabe o que é um físico nuclear. Eu caí na besteira de falar uma maluquice dessa. A questão 18 é mais interessante ainda. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, não... Aliás, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, existem faculdades que nós ainda não possuímos. E o véu se levanta, ou seja, as coisas o véu cobre. Revelar é tirar o véu. Pois as coisas se revelam à medida que o homem se depura. Se depura de que forma? Se depura de uma forma moral, nas suas escolhas. Nós estamos vivendo um momento, e isso é interessante que a gente perceba isso. Tá? Olha o tempo de Kardec, olha a ciência do tempo de Kardec. A ciência do tempo de Kardec, o átomo ainda era a menor partícula da matéria, na concepção científica do tempo de Kardec, século XIX, metade do século XIX. Nós só viemos a saber, a ciência só veio a saber que o átomo não é a menor partícula de matéria, tá? Ali para o final do século XIX e início do século XX. Niels Bohr, Rutherford, entre outros pesquisadores, cientistas. Tá? Ao tempo de Kardec, o conceito de átomo não divisível ainda era o de Demócrito, filósofo grego do século IV a.C., ou seja, século XIX, 1800 e burdoá, 1800, né? Com mais 400, 2.200 anos de átomo com menor partículas de matéria. E olha como nós estamos hoje, em termos de conhecimento. No tempo de Kardec, a comunicação mais rápida era por telégrafo. Eu não sei nem se existe telegrama, telégrafo. O meio de locomoção rápido era o trem, mas o trem ainda não tinha muitas ferrovias. Era cavalo, carruagem. Olha a tecnologia de hoje. Olha o que temos hoje. E olha o que nós fizemos no nosso planeta. Com poluição, com o mau uso dessa tecnologia. Olha as fake news de divulgar cada vez. Sempre teve notícia falsa, sempre teve boato, mas olha a velocidade. A gente usando uma tecnologia, essa tecnologia fantástica, que nos permite estar conectados, ainda que isolados. Olha que coisa maravilhosa. Há um ano atrás, março do ano passado, começou essa encrenca. Há um ano atrás, a maioria de nós não sabia nem o que era Zoom. Zoom, para mim, era Zoom. Passou. Algo fez Zoom. E a gente teve que aprender. Em 5, 10 dias, a gente estava aprendendo coisa que não fazia a menor ideia. Não fazia, ou então ia ficar isolado dentro de casa. Em 10 dias já estávamos nos comunicando aí. Já fazendo palestra, já fazendo reunião, já fazendo... Tivemos que aprender. É claro que fizemos mais bobagem. É claro que falamos mais besteira. É claro que tem problema de iluminação e tal, mas dá. Mas dá. Não é um profissional, mas dá. A gente está aqui. Tá? Quantas pessoas estão usando isso para falar uma montanha de bobagem? Olha a produção de vacina. Um ano. Nós temos várias vacinas. Uma vacina levava 5, 6, 7 anos. Mas a necessidade nos obrigou. Aí a vacina. A reclamar daqui, reclamar dali, mas está ali, foi feito em um ano. A gente é bom de reclamar. Né? Em um ano, isso é recorde. Olha a tecnologia disponível que a gente tem à nossa disposição. Olha a velocidade com que a gente se desloca.
com que a gente se comunica. É tudo em tempo zero. A gente pode ter um parente lá na China, no Japão, e você pega o WhatsApp ali, se comunica em tempo zero, bota lá no vídeo, e a gente está conversando. Mas quanto também usou isso de forma equivocada? Quanto usou isso para espalhar besteira, para pornografia, para tudo que é porqueira também? Imagina se a gente domina mais conhecimento. O que os Espíritos dizem? A necessidade de uma depuração moral para você chegar num conhecimento maior. Faltam faculdades, falta saber usar. Faculdades morais. Faculdades morais. Da mesma forma, para uma criança de 5 anos, como a minha neta, ainda faltam faculdades. Ela ainda está aprendendo. Para ela, todo o conhecimento armazenado pela humanidade está fechado. Ela não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta. Enquanto ela não dominar as 23 letras do alfabeto e os 10 algarismos, todo o conhecimento da humanidade está fechado para ela. Mas na hora que ela dominar, esse conhecimento vai estar à disposição dela, paulatinamente. Paulatinamente. Porque ela vai ter que ser desenvolvida intelectualmente no aprendizado desse conhecimento. Existe um currículo das pessoas que sabem mais, os pedagogos, os orientadores educacionais, para cada série escolar. Mas ela não consegue entrar nas séries escolares que abrem as portas do conhecimento enquanto não dominar as ferramentas para leitura e fazer contas. Ela não consegue, está fechado. Falta de faculdades. Nós estamos numa escola, nós estamos num aprendizado. Eu costumo dizer, eu não gosto muito desse negócio de hospital, penitenciária. Isso aqui é escola. A gente entra aqui por uma única razão, uma única razão. Da mesma forma que a gente entra na escola por uma única razão, para aprender. Só isso. A gente entra para aprender. E na aprendizado a gente evolui, e cada vez aprende mais. Está certo. Pode ser até uma escola reformatória pela rebeldia dos alunos, mas não deixa de ser escola. A gente está aqui para aprender. A gente só encarnou para isso. E, no momento, a gente está aprendendo, nos exercícios de aprendizado, da ferramenta, da mesma forma que as letras do algarismo e os números, as letras do algarismo, as letras do alfabeto e os algarismos são ferramentas para desvendar o conhecimento acumulado pela humanidade. Nós estamos aqui a aprender a usar uma ferramenta. A ferramenta chama-se livre-arbítrio. A capacidade de fazer escolhas livremente. Enquanto a gente não dominar isso, a gente não evolui. Enquanto a gente não aprender a usar o livre-arbítrio a benefício do nosso crescimento intelectual e moral, a gente vai ficar nesse mundinho rame-rame, rodando, e nem cachorro rodando em volta do rabo, buscando o rabo. Não pega, fica cansado e, se pegar, não sabe o que fazer com ele. Por quê? Porque a gente não domina. A gente não consegue perceber o outro como igual. Nós temos no nosso modelo comportamental duas crenças, duas péssimas crenças, duas crenças horrorosas instaladas lá no nosso inconsciente, que foram úteis no passado para a nossa sobrevivência, mas agora só fazem atrapalhar a nossa evolução. Essas duas crenças chamam-se egoísmo e orgulho. É crença. O que é o orgulho? A gente se achar melhor do que o outro. É uma crença. Equivocadíssima, mas é uma crença. Está lá no nosso inconsciente. E o egoísmo. É achar que tem prioridade em relação ao outro. Por causa de algo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É uma crença. Ninguém tem prioridade em relação a ninguém e ninguém é melhor do que ninguém. Então, enquanto a gente não resolver o problema... Então, essas crenças, ainda que de forma inconsciente, participam do processo de tomada de decisão. Algumas pessoas já têm mais consciência, outras não. O estouro de uma boiada, a tal da
comportamento de manada. Uma pessoa sai correndo, sai todo mundo correndo atrás, igual o boi lá, ou a zebra. Uma zebra sai correndo, sai todo mundo correndo atrás. Se for perguntar assim, por que você está correndo? Não sei, todo mundo correu, eu estou correndo também. Olha o comportamento de manada que a gente tem. Não questiona, não pergunta. Por quê? Qual a razão? Por que eu vou fazer isso? Qual a utilidade disso? Falta de visão de conjunto. Nós não temos visão de conjunto. E a gente precisa do conjunto. A gente precisa do conjunto para tudo. A gente é mais dependente do que um pinto, né, de um dia, que sai do ovo e já sai ciscando. A gente tem que aprender a ouvir. A gente tem ouvido, mas não sabe ouvir. Vai ter que aprender a distinguir som. Fica lá, mamãe, papá, para ensinar a ouvir. A gente vai ter que aprender a enxergar. Aí bota a coisinha colorida. A gente vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a andar, vai ter que aprender a se movimentar, coordenação motora. Tudo isso é aprendizado, tudo isso alguém teve que nos ensinar. A gente vai ter que aprender a ler, a escrever. Alguém tem que nos ensinar. A gente vai estar sempre aprendendo, alguém vai estar sempre nos ensinando. Então, nós não somos independentes. Alguém tem sempre que nos ensinar. Mas também não somos dependentes, nós somos interdependentes. Esse conceito de interdependência, quando a gente tiver isso bem solidificado, nós vamos ter aprendido a usar o nosso livre-arbítrio. Quando a gente aprender a ser solidário, eu nem uso fraterno, nem uso amar, porque confunde muito. O verbo amar, ele é um perigo, porque ele pode ser entendido de muitas formas, e muitas vezes a gente entende da forma mais equivocada possível. A gente confunde o amor como uma emoção. Aí vai lá, frente ao altar, quando tem a criança católica, ou protestante, ou vai lá na frente do juiz, e ama, promete amor para o resto da vida. 3 anos depois já está brigando, odiando, usando os filhos como arma um contra o outro. Isso não é amor, isso é uma emoção, uma paixão. O amor proposto por Jesus não é um amor-sentimento, é um amor-comportamento. Olhar para o outro como um igual, faz ao outro o que quer que te faça. Isso é ser solidário, isso é ser fraterno. Todos nós temos a mesma origem, todos nós somos irmãos nesse sentido. Fraterno. O outro é tão importante quanto eu. Aliás, eu dependo do outro, o outro depende de mim. Eu tenho que estar solícito para o conjunto. Eu tenho que oferecer ao conjunto mais do que retiro. Sabe por quê? Porque o conjunto é mais importante que o indivíduo, a sociedade é mais importante que o indivíduo. Alguns não conseguem perceber isso. Se acham o rei da cocada, veste lá uma toga, ou bota uma faixa de representante, ou assume um cargo lá de CEO. Meu tempo se chamava presidente, agora tem essa frescura de CEO. CEO de uma mega multinacional. Tudo isso é por um tempo. Vai sair de lá e outro vai entrar e fazer até melhor. O conjunto vive sem o indivíduo. Quantos aí se achavam insubstituíveis e estão aí no mundo espiritual, voltando? O mundo não parou, pelo contrário. Muitas pessoas que se achavam insubstituíveis foram muito melhor substituídas. Presidentes das maiores nações, das mais importantes, desencarnaram, ou ficaram doentes, ou tiveram que entregar o cargo, ou se aposentaram, ou morreram, desencarnaram. E outro entrou para fazer a mesma coisa. A gente não vive sem um conjunto, mas o conjunto vive sem a gente. Então, o conjunto é mais importante que o indivíduo. Quando a gente tiver essa percepção de trabalhar para o conjunto, a gente não vai mais jogar um lixo no meio da rua, a gente não vai mais desperdiçar água, a gente não vai mais olhar o outro como um inferior, mesmo que ele seja um pedinte. Mesmo que ele seja um empregado, um dependente, um subalterno, nem vai olhar ninguém como superior só porque veste uma capa preta. Ele pode se achar, mas não é. Todos nós temos os mesmos direitos. Alguns se acham com mais direito que os outros. É uma crença. E essa crença leva ao mau uso do livre-arbítrio. Leva ao mau uso.
Enquanto a gente não aprender a usar o livre-arbítrio, ou seja, dentro do leque de alternativas, fazer a melhor escolha, a gente vai ficar sofrendo as consequências das más escolhas. E o véu não se levanta. Quanto de conhecimento tem nesse mundão de Deus Pai, nesse universo infinito? O Espírito nos fala do universo infinito. E a gente se acha o rei da cocada, porque atingiu lá uma pós-graduação, é um PhD. Tem gente que se acha PhDeus, pós-doutorado, pós-doutorado, 40, 45 anos, ainda está fazendo pós. Aí, quando vai trabalhar, não tem mais local para trabalhar, porque está velho. Pós. E se acha o rei da cocada. Tem noção da dimensão da Terra no universo? Alguém tem? Vou dizer para vocês. O sistema solar, Sol e seus planetas, dentro da galáxia Via Láctea, que é uma em bilhões de galáxias, bilhões, a gente não tem noção, é infinito. Quantas são? Não sabe. Galáxia já é um termo nosso, para poder estudar, da astrofísica, para poder estudar grupamentos de estrelas. É um termo nosso. Tá? Mas são bilhões, não são trilhões de estrelas. Mas a Via Láctea, perdão, ela é a nossa galáxia. E ela está, e o nosso sistema solar está dentro da Via Láctea. A dimensão do sistema solar não é da Terra. O sistema solar, dentro da Via Láctea, só da Via Láctea, é menor que uma laranja colocada nos pés do Himalaia, que é a maior montanha da Terra. 8.000 e bordoada metros de altitude. Uma laranja colocada nos pés do Himalaia tem uma dimensão maior do que o sistema solar todo dentro da galáxia, da Via Láctea. Quanto falta para aprender? O que tem de conhecimento para ser adquirido? Sócrates era o homem mais inteligente no seu tempo, sim. O tamanho da minha ignorância não dá nem para medir. Não dá nem para medir. Ele tinha consciência disso. Então, enquanto a gente não aprender a usar essa ferramenta livre-arbítrio, nós vamos estar presos aqui. E por quanto tempo? O tempo que levar para aprender. Quanto tempo uma criança fica presa numa série escolar? Enquanto ela não passa para a série seguinte, enquanto ela não vence os desafios da série dela. E eu quero falar aqui sobre espírito e matéria, que é na sequência. O que é espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Aí é uma pergunta, uma resposta, princípio inteligente. E Kardec pergunta se espírito é sinônimo de inteligência. A inteligência é um atributo, mas como se confundem, para nós, ou seja, o espírito, para vocês pode ser a mesma coisa. Qual é a natureza íntima? A gente não tem condição de capacidade para saber. Tá? Mas sabe que espírito é distinto de matéria. E o que é matéria? Matéria, no tempo de Kardec, era tudo aquilo que ocupava lugar no espaço. Isso é a definição de matéria. Tudo aquilo que ocupava lugar no espaço. Era o tempo. Mas o que os espíritos dizem para Kardec na questão 22? A matéria existe em estado que ignorais. Olha só que coisa curiosa. Em que estado que ignorava naquele tempo? Nós vamos ver em Einstein, princípio do século passado, 70 anos depois de Kardec. 70 anos, mais ou menos, depois da resposta dos espíritos aqui. Quando Einstein associa matéria e energia como sendo a mesma coisa, em estados vibratórios diferentes. Olha que coisa curiosa. É a mesma coisa.
em estados vibratórios diferentes, energia e matéria. Quando os espíritos dizem que tudo que existe, em termos de matéria ou energia, é a modificação de um único elemento, chamado fluido cósmico universal. Um único elemento. Hoje, a ciência já admite, em teoria das superviras ou supercordas, a existência de um único elemento, uma subpartícula do átomo, que é, a partir da sua vibração, a frequência da sua vibração, origina tudo que é de matéria e energia no universo. Fizeram uma experiência com um acelerador linear de partículas imenso, construído lá na Europa, para descobrir o chamado bóson de Higgs. Bóson porque é a menor partícula, da subpartícula do interior do átomo. Higgs, o cientista que matematicamente deduziu isso. Matematicamente. Então, foi feita uma experiência para detectar o chamado bóson de Higgs, que os espíritos chamavam de fluido cósmico universal. Hoje, quando eu comecei a falar, se fala de universo paralelo ou pluriversos, a gente já sabe disso, que a gente existe. Só que a gente chama de plano espiritual ou erraticidade, onde existem diversos níveis de energias ou vibrações, onde espíritos de diversos graus de evolução coabitam, se a gente pode chamar com esse termo, coabitam. Diversos graus. A gente vê lá em Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra que foi publicada em 1940, ali por ali. Tá? Márlio? Pois não? Oi, muita dor no coração, que eu vou te anunciar que faltam só 5 minutos. Deixa comigo, tá? Vou fechar. Tá? Então, aqueles espíritos que estavam lá, que vêm se comunicar através de holografia. Tinha holografia em Nosso Lar, tinha internet, tinha Zoom. Como é que as colônias se comunicavam? Só que não se chamava Zoom. Tá? Tinha internet, tinha holografia, tinha telefone celular. As expedições, elas se comunicavam de acordo de quê? Com um aparelho de comunicação, telefone celular. E para a gente fechar, e eu acho importante essa questão aqui, porque ele é legal para o nosso orgulho, e para o nosso egoísmo. Tá? Que é a última questão do que eu teria que trabalhar, né? Se existe o vácuo absoluto no universo. Não, não há vácuo. O que te parece vácuo está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e instrumentos. Eu quero dizer o seguinte, hoje, século XXI, tá? Ano de 2021, o universo é composto de matéria é composta de átomos. Tá? Vocês estão aí, frente a um computador, isso é matéria. Tudo que é matéria tem átomo. Então, para que o universo funcione, de acordo com os cálculos dos astrofísicos, são cálculos extremamente complexos, é preciso que existem 21 constantes universais que vão até a 14ª decimal, números que vão até a 14ª decimal, que explicam o universo. Constante da gravidade, constantes, números que explicam o universo, para funcionar do jeito que ele funciona. Só para ter uma ideia, para o universo funcionar do jeito que funciona, ele teria que ter um número X de massa. Matéria. Bom, átomos compõem matéria. A gente só conhece 5%. Tudo que tem de matéria no universo perceptível é composto de 5% de átomos. Então, faltam 95%. 30% supõe-se que estejam dentro dos buracos negros, que são pontos do espaço onde a gravidade é tão grande, mas tão grande que nem a luz escapa, e tudo é sugado. Uma gravidade imensa. Supõe-se que 30% estão lá. Supõe-se. E os outros 65%? Porque 30 com 5, 35. 65. Não faz a menor ideia de onde está.
Nenhuma. Pesquisam e não fazem nenhuma ideia. Tem que estar em algum lugar, mas não sei sabe onde está. O que os espíritos disseram? O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e instrumentos. Até hoje. Até hoje. O véu se levanta à medida que a gente se depura. É preciso que a gente se torne seres humanos melhores, se quiser conhecer mais e se quiser progredir mais na escala da escola que é a escola da vida. E que Jesus possa nos abençoar os esforços de transformação, que com certeza são sinceros. Agradeço muito a atenção de todos. Tá? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Passo a palavra aqui para a nossa dirigente.